Coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: you need to interact daily without traveling. Ou seja, muita gente chega em mim e fala: Matheus, teacher, it's impossible to learn English without living in another country, without going abroad. Ou seja, cara, se eu não for viajar para fora, se eu não morar nos Estados Unidos, se eu não morar no Canadá, fica meio impossível, né? Ó, perguntaram no meu óculos aqui, eu já vou colocar ele que ele tá aqui do lado já. I'm gonna put it right here now. Ó, então muita gente acha que fica impossível aprender inglês ou qualquer língua se você não estiver em um país onde ela está envolvida. Mas tem uma coisa aqui, ó. Eu até peguei essa frase, coloquei no nos slides para você, que é o seguinte: living abroad and being immersed is not the same thing. Ou seja, você morar fora, ou você ir para fora, ou você viajar para fora, não é a mesma coisa que você se imergir no idioma. Por que eu falo isso? Why am I saying that? Porque é o seguinte, eu vejo muita gente que viaja, the person travels, the person lives abroad, the person spends a year in another country. Ou seja, a pessoa viaja, a pessoa faz intercâmbio, a pessoa mora fora. Mas essa pessoa, ela não tá em um processo de imersão. Eu já dei vários exemplos aqui. My brother is one example. Eu sempre dou um exemplo do meu irmão. Mas eu tenho outros amigos também. E o que acontece com esses meus amigos? Meu, eles vão pra fora, mas assim, eles meio que evitam o inglês. Eles começam a sair, a tipo, ir pro bar, ir pro restaurante com brasileiros. So they start hanging out with Brazilian people. And that's the problem. Às vezes a pessoa tá viajando, tá no intercâmbio, tá morando fora, mas a pessoa não tá em um processo de imersão. Então é isso que vai fazer a diferença nos seus estudos, nos seus resultados. Não é se você vai morar nos Estados Unidos, não é se você vai fazer um intercâmbio, não é se você vai ir pra Austrália ou não. O que vai fazer a diferença é se você consegue se colocar nesse ambiente de imersão aqui no Brasil mesmo. If you don't know about me, I was able to learn English here in Brazil. When I was younger, I didn't have the opportunity to go abroad. Ou seja, eu não tive uma oportunidade quando eu era mais jovem de ir para um país que falava inglês, de ir para os Estados Unidos fazer um intercâmbio, de ir para o Canadá. Eu não pude. I was not able to do it because I didn't have the financial condition to go there. Não tinha condições financeiras para ir. Então o que eu fiz? Eu falei, meu, eu não fiquei pensando, cara, eu não vou poder, então inglês não é para mim. Não, eu só achei uma maneira de me imergir aqui no Brasil. Então, é essa frase que eu quero que vocês tenham na cabeça, tá? Ó, sempre lembrem-se disso. Lembrem-se disso. Living abroad or going abroad and being immersed in the language is not the same thing. Ou seja, não é a mesma coisa. É diferente e sim, você pode se imergir aqui no Brasil. Ó, eu tô vendo que o Eliel, ele acabou de falar aqui, ó. I've never traveled abroad. Eu nunca viajei pra fora. Cara, normal, isso não é um problema. Muita gente tem essa misconception, né? Essa coisa na cabeça de que, meu, inglês, if you wanna learn English or if you wanna learn another language, it's inevitable. You've gotta go abroad. Mas não. Ir pra fora e se imergir são coisas diferentes. E você pode se imergir aqui no Brasil. E você deve estar se perguntando, how do I do it? Você tem que pegar a maioria das coisas que você faz. Presta atenção na sua rotina. Pay attention to your routine. O que você faz que tá em português que você podia mudar pro inglês? Porque assim, ó, quando você tá no intercâmbio, if you are on an exchange, if you are in another country, it's easy, é muito fácil. Porque assim, você vai no supermercado, é inglês. Você vai, sei lá, para um hotel, é inglês. Você vai para qualquer lugar, você toda hora tem uma oportunidade de falar inglês, certo? Mas aqui a gente tá falando de estar no Brasil. Então se eu for no supermercado, não necessariamente eu vou falar inglês. Se eu for no cinema, eu não vou falar inglês. Então o que você tem que fazer? Você tem que procurar as maneiras possíveis de fazer isso. Como? How do I do it? Meu, é só você olhar na sua rotina. Por exemplo, quais as coisas que estão em português que você poderia mudar para o inglês? Seja seu celular, seu notebook, sua TV. Quais as coisas que você está escutando, que você está ouvindo, que você está assistindo em português que poderiam estar em inglês? Quais são as pessoas que você está falando em português, mas que se você trocasse uma ideia em inglês, seria ok? Se você tiver amigos aí aprendendo inglês, se você tiver numa comunidade de pessoas aprendendo inglês, você tem essa oportunidade também. Entendeu? Que é inclusive um dos pilares que eu sempre falo aqui do meu próprio método, que é a questão do environment. Ou seja, se você tá num ambiente correto, com as pessoas corretas, você consegue falar inglês, entendeu? Então você não necessariamente precisa estar em um outro país
para falar a língua. Você pode estar aqui falando e se imergindo. Ao contrário de muitas pessoas que viajam para fora, gastam uma fortuna, rios de dinheiro, they spend a lot of money, but they come back and they're basic. Ou seja, as pessoas voltam e elas estão no básico ainda, não conseguem estabelecer nenhuma conversa tipo, fluida, uma conversa natural. Eu conheço muita gente que já foi pra fora e ficou, tipo, meses imergido, não imergido, né, mas fora do país, e quando voltaram, o que aconteceu? Pá, não falam ainda. This is normal. It happens to a lot